Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área, para nossa aula hoje, abrindo os trabalhos para o concurso dos Correios. Caiu lá no edital de vocês a parte de conhecimentos gerais, que está muito atrelada àquela parte de geografia física, geografia humana, então a gente vai estar trabalhando sobre isso aqui no nosso canal. Você que está chegando por aqui, que não conhece o nosso trabalho, segue a gente, segue o canal, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E você que já está por aqui ou que está gostando do vídeo, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Nós iremos trabalhar sobre conhecimentos gerais, iremos trabalhar também numa apostila de conhecimentos gerais para esse concurso e estamos também tentando trazer professores para falar sobre matemática e português, beleza? Então isso aí é bem importante para a gente poder estar trabalhando no edital de vocês. O edital acabou de sair, então é o momento de estudar. A prova específica, né, que vai ter, que é de carteiro, tem conhecimentos bem básicos, né, que vocês com certeza viram na escola. Ah, professor, eu estou há 10, 15 anos sem pegar no livro. Não tem problema. Começa. Isso é o mais importante. Então, se você se empolgou com o edital, não espera para passar 15, 20 dias e tal, para depois começar a estudar. Não, começa devagarinho, vai lá fazendo, vê videoaula, lê PDF, material, faz questão. Isso vai te ajudando no processo da tua aprovação, beleza? Tranquilo? Vamos embora. A aula de hoje a gente vai estar sobre dinâmica da população brasileira. Quis começar por esse conteúdo, porque eu acho um conteúdo para a gente entender o passado com o presente, beleza? Então vamos nessa para a gente conseguir entender. O primeiro ponto que a gente precisa entender é sobre fluxos migratórios. Olha lá, fluxos migratórios. Então o Brasil, ele tem, vamos voltar um pouquinho no tempo, ele tem um fluxo migratório muito grande, que é das pessoas escravizadas que vêm para o Brasil. Então no século XIX, a gente tem uma migração em massa, forçada, certo? Forçada, de pessoas que vêm do continente africano para o Brasil, sobretudo para Rio de Janeiro, Salvador e Recife, mas o Brasil inteiro recebe, mas esses são os 3 maiores portos daqui do Brasil, beleza? Então a gente tem essa migração gigantesca para cá, para o nosso país. Isso muda a demografia do nosso país. Nós somos até hoje um país de maioria negra. Então isso é fluxo migratório. Importantíssimo para a gente entender isso. Outro fluxo migratório, já final do século XIX, aquele período, é um fluxo de europeus. Então você tem italianos e alemães. É bem comum a gente ver isso. Agora, qual lugar do Brasil que você associa italianos e alemães? Sul-Sudeste. Então, aquelas colônias alemães no sul do país, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é muito forte. Lembra da Oktoberfest que tem, por exemplo. Colônias italianas, São Paulo, por exemplo, onde você vai ter ali a família Matarazzo, que era dos ricos, mas nem todo mundo que veio era rico, certo? Você tem 2 times de futebol, por exemplo, Cruzeiro e Palmeiras, que nem sempre tiveram esse nome. O Cruzeiro era o Palestra Itália de Minas, o Palmeiras, Palestra Itália de São Paulo. Depois eles tiveram que mudar o nome por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, isso é um fluxo migratório da Europa para o Brasil. Nós temos também dos asiáticos. Olha a colônia asiática que tem em São Paulo, por exemplo, o bairro da Liberdade. Então, tudo isso para a gente conseguir compreender esse processo de migração forçada que vem para cá. Agora, um fluxo recente e muito importante é o chamado êxodo rural. Grava isso que é muito importante. Porque, vê só, hoje em dia nós vivemos, a imensa maioria de nós, vive em grandes centros urbanos. Não é verdade? Então você que está me assistindo, muito provavelmente, mora num grande centro urbano, então uma capital, uma metrópole. Então você pode estar me assistindo de Fortaleza, você pode estar me assistindo de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Salvador. Você pode estar me assistindo de vários desses lugares. Sempre essas cidades elas foram muito povoadas? Não. Existe um grande fluxo migratório do interior para a capital. Então muito provavelmente o tua avó era do interior. Não é assim? E vieram para cá. É um fluxo que vem dos anos 40 até os anos 70, é uma migração em massa desse processo de pessoas que vêm para a capital. Além disso, o êxodo rural ele é muito marcado por um deslocamento de pessoas do Nordeste para o Sudeste do nosso país. Então é muito comum a gente ter uma migração de pessoas, por exemplo, que hoje estão em São Paulo, mas que os seus avós são nordestinos, ou seus pais são nordestinos. Então isso é um processo, porque as pessoas migraram do Nordeste, não migraram porque quiseram. Há uma concentração fundiária, um momento de crise, de seca, de fome, a pessoa tem que deixar a sua terra e ir para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro. Então isso é muito presente. Isso é muito presente também em várias maneiras. Você tem, por exemplo, reflexo da cultura nordestina no Rio de Janeiro, como por exemplo a Feira de São Cristóvão. Você tem também um preconceito arraigado, aquela coisa de chamar
em São Paulo, todo nordestino de Paraíba, e no Rio, todo nordestino de baiano. Não é assim? É muito comum. Isso é um tipo de preconceito, ou usar como um xingamento. Isso é roupa de baiano, isso é roupa de Paraíba, como um xingamento. Isso é comum de acontecer. Tudo bem, minha gente? Então, esse processo é importante para a gente entender como o Brasil ele foi formado. Então, boa parte das pessoas que saíram do campo, elas foram ou para os grandes centros, então, sai do interior de Pernambuco para Recife, ou sai do interior de Pernambuco para São Paulo, Rio de Janeiro, ok? E também outro fluxo, para a gente só compreender, vai para Brasília. Anos 50, a construção de Brasília, essas pessoas são chamadas de candangos, beleza? Isso é importante para a gente conseguir compreender, certo? E aí a gente vai ter esse processo. Além disso, nós temos um outro processo que acontece diariamente, que é um fluxo migratório diário, que é chamado migração pendular. O que é isso? Muito provavelmente, na sua cidade, você para ir para o trabalho pega um trânsito todo dia entre 6h30 e 8 da manhã, você está pegando um trânsito para ir para o trabalho. Inclusive tem aluno meu que diz que assiste meus vídeos no ônibus ou não sei o que lá, baixa para ir ouvindo, na moto, enfim. Trânsito lotado para ir para a cidade e um trânsito quando é de 5h30, 6 horas da noite para voltar para casa também. O que é isso? É a migração pendular da população que sai da periferia para o centro e que depois sai do centro para a periferia diariamente. Este é o que nós chamamos de migração pendular. É um fluxo migratório diário que acontece de segunda a sexta nos grandes centros urbanos. Por quê? Porque a população das nossas cidades foi expulsa para as periferias, sobretudo a classe trabalhadora expulsa para as periferias, mas a maior parte dos empregos e dos estudos estão onde? No centro da cidade. Tranquilo? Então isso é importante para a gente poder estar observando isso aí. E a outra que tem lá no edital de vocês é o crescimento e perda populacional. Vamos lá. Antes disso, pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, se inscreva no nosso canal. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. A segunda, você pode ajudar o nosso canal através do Pix que fica aqui na descrição do nosso canal. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Crescimento e perda populacional. Primeiro, os nossos centros urbanos tiveram grandes aumentos populacionais, mas dos anos 40, ali dos anos 50 até os anos 80, nós vivemos o chamado boom demográfico. É a chamada geração Baby Boomer. Eu exemplifico para vocês. Muito provavelmente, seus avós tiveram 8, 9, 7, 10 filhos. Não é assim? Muito provavelmente tiveram um monte de filhos. Seus pais tiveram 2, 3 filhos. Você, se estiver na casa dos 30 anos, ou 20 e poucos anos, está pensando em ter nenhum filho? Isso é o quê? Uma diminuição da taxa de natalidade no nosso país. Então, isso é uma mudança muito relevante. É a atual mudança mais importante do nosso país. Por quê? Porque nós sempre fomos um país com uma pirâmide etária muito bem delimitada, que era assim, ó, pensa numa pirâmide mesmo assim. Então, na base, você tem muita criança, uma população economicamente ativa de jovens e adultos grande também e pouquíssimos idosos. Isso está mudando. A gente está com um aumento da expectativa de vida e uma diminuição da taxa de natalidade. O Brasil teve agora no censo de 2022 já uma diminuição do crescimento. Veja, o Brasil ainda não é um país como o Japão, por exemplo, que está perdendo população. Não, mas nós estamos crescendo menos. As estimativas é que daqui para 2041 o Brasil passe a ter uma redução populacional. Isto é complicado para o nosso país? É, porque aí falta população economicamente ativa. Isto é um dado da realidade atual. Tá certo? Isto é um dado do nosso tempo, onde nossa juventude tem cada vez menos filhos e filhos mais tardiamente, então as pessoas deixam para ter 30, 35 anos para ter filhos. Juntamente com isso, a gente tem um processo, de aumento da expectativa de vida. Então a nossa pirâmide etária, ela tem se transformado. Ela tem modificado atualmente. Isso gera várias mudanças, como por exemplo a discussão sobre aposentadoria. Cada vez mais fica mais impossível da gente se aposentar. Na verdade, a idade para se aposentar vai aumentando cada vez mais. Tudo isso são transformações que o nosso tempo, a nossa geração, a gente tem vivido. Tranquilo? Então é importante a gente pensar sobre essa relação para conseguir compreender esse processo.
E aí a gente tem também a pandemia modificando que muita gente começou a sair dos grandes centros urbanos. Isso é uma questão. A maior parte das cidades grandes do Brasil estão encolhendo. Então elas ainda são as maiores, mas elas estão diminuindo. Por quê? Muitas pessoas começaram a trabalhar de home office. Muitas pessoas começaram a trabalhar em outras localidades. Por conta da pandemia, aumentou muito o home office e tudo mais. Ou aquele trabalho intermitente, quando você precisa ir para o trabalho só 1, 2 vezes presencial. Então muita gente prefere a tranquilidade de morar longe do centro. As coisas são mais baratas, né? Em geral, longe do centro. Então todo esse processo também é um processo recente e que tem se consolidado atualmente, dessa modificação da população brasileira. Então a gente teve um aumento populacional gigantesco entre os anos 50 até os anos 80, uma estagnação, e agora nós estamos caminhando para posteriormente ter uma diminuição da população brasileira. Tudo bem, gente? Tranquilo? Isso é importante para a gente conseguir compreender a dinâmica atual. Gostou do vídeo? Se inscreve, curta, comenta e compartilha. A gente vai estar trabalhando para botar mais vídeos aqui no nosso canal. Beleza? Tamo junto e forte abraço.